Peso ideal. Este é o anseio de todas as pessoas esclarecidas. O que é esse peso ideal? É o seu peso ideal, aquele que condiz com a sua idade, o seu sexo, a sua estrutura óssea, que vai dar a você menos risco de doença, bastante saúde e longevidade. Parece que algumas pessoas menos esclarecidas ainda não compreenderam os benefícios de estar com peso ideal. Nos Estados Unidos, por exemplo, 50% da população adulta tem excesso de peso e 33% tem obesidade. No Brasil, a situação ainda está um pouco melhor, mas ela vai piorando também à medida que a dieta dos brasileiros está se assemelhando mais e mais à dieta dos americanos. Como é que nós poderíamos reverter essa situação? Como chegar ao nosso peso ideal? A obesidade, ela não é apenas antiestética, ela não dá problemas sociais somente, ela dá principalmente problemas de doença. Os riscos de você adquirir uma doença cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, alguns tipos de câncer, são infinitamente maiores, comprovadamente, em pessoas que têm excesso de peso. Então, seria interessante realmente nós resolvermos essa situação. Por isso que algumas pessoas tomam uma decisão muito forte de mudar isto e chegar ao seu peso ideal. Então, nós vamos imaginar, digamos, uma senhora gordinha. Eu vou tomar como exemplo uma senhora, porque as senhoras têm mais dificuldade de emagrecer e estão mais interessadas no peso ideal, por uma questão de vaidade. Então, essa senhora, ela toma a decisão de que agora ela vai chegar ao peso ideal. E a primeira coisa que ela vai fazer é uma dieta hipocalórica. Por quê? Ela sempre ouviu dizer que é gordo quem come demais e faz pouco exercício. Então, ela parte por aí. Parte para 600 calorias diárias e sente fome o dia inteiro. Isso é uma tortura. Ela às vezes não consegue nem dormir de fome. Ela não aguenta isso e ela vai então apela para fórmulas. E ela realmente tem resultado. Ela sente que ela está perdendo peso bem, está animador, mas depois de algumas semanas ou 2 ou 3 meses aparecem efeitos colaterais. E ela vai ao médico e o médico então diz, está na hora de a senhora parar, tem que fazer pelo menos uma pausa de alguns meses, não pode continuar tomando a fórmula. E neste momento, o seu estômago, que esteve moderado, artificialmente moderado durante esses meses, ele vai agora descontar tudo e vai gritar por comida o dia inteiro. A tireoide, os rins e o intestino, que estavam artificialmente estimulados a trabalhar muito, agora vão querer descansar, desde que não tem mais a droga, e não vão trabalhar muito bem. E a pessoa engorda em 2 meses aquilo que ela havia perdido em 3. Aí ela desiste do regime. Ela diz assim, vou esquecer da dieta e vou partir para o exercício físico. E ela vai então, ela compra uma bicicleta ergométrica e um step, uma esteira e se matricula numa academia para fazer natação, compra aquela roupa toda adequada e começa. E pega uma lista sobre calorias gastas nos diversos tipos de exercícios. E percebe o seguinte, para gastar pelo menos 1.800 calorias, o que não é muito, a maioria das pessoas come 2.500 ou mais por dia, ela teria que fazer 3 horas de caminhada, 2 horas de ciclismo e 1 hora de natação, em média. É claro que ela não terá 6 horas à disposição todos os dias. E se ela quiser perder mais do que as 1.800 calorias, que é o mínimo que ela vai ingerir, porque ela quer perder peso, não somente manter o peso, então ela teria que fazer 7, 8 horas ou mais de exercício físico por dia. E o pique não dá, principalmente porque ela não está acostumada a isso e também porque o seu corpo está, de certa maneira, depauperado, desnutrido por causa daquelas dietas com fórmulas que ela fez. Mas ela teima em continuar porque ela quer perder peso e aí ela gera estresse. E o estresse estimula a produção de cortisona. E a cortisona estimula a retenção de líquido. E a pessoa sobe a balança
e desanima, porque o seu peso está aumentando e não diminuindo. Aí ela parte para fórmulas milagrosas ou para dietas dos astronautas ou alguma coisa assim bem estrambólico para ver se ela consegue superar o seu problema e finalmente ela pode até cair na cirurgia. Existem algumas cirurgias interessantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma cirurgia pela qual se amarram os dentes molares das pessoas para que elas não tenham prazer em mastigar. Fica tão difícil mastigar que a pessoa não mastiga mais. Uma outra, essa já é feita no Brasil, diminui o tamanho do estômago. O estômago é ligado ao intestino delgado e então há menos espaço e a pessoa não consegue comer tanto. E uma outra, esta é muito interessante, faz uma incisão no estômago e coloca ali um balão inflado para que esse balão tome uma parte do espaço do estômago, porque aí a fome não é tanta. Quer dizer, são medidas extremas que a pessoa está tomando. E ela tenta e tenta e tenta e acaba desistindo e desesperando, porque ela cometeu um erro. Ela acreditou que a causa única do seu engordar está em ingerir mais do que ela gasta. Essa teoria de ingestão de calorias menos gasto de calorias igual gordura é algo que está tão profundamente arraigado em nós que nós sabemos disso desde pequenos e às vezes nos baseamos nisso como sendo a única causa. Vamos analisar se isto é verdade ou não. É verdade. Aquilo que o nosso corpo não transforma em energia, ele vai transformar em gordura, com toda certeza. Porque o nosso corpo, na sua sábia previdência, vai pensar assim, uma hora em que não há alimento, eu vou precisar dessas gorduras acumuladas para transformá-las em energia, certo? Então, por isso é que ele faz esse acúmulo de gorduras. Mas não é esta a única causa, aí é que está o problema. Existem muitas outras causas para uma pessoa engordar. Uma delas, por exemplo, é a hereditariedade, é genética. Quando a mãe é gorda e o pai é gordo, talvez os avós já fossem gordos também, é muito mais fácil a criança ser gorda também. Existe a obesidade na infância. Sabe aquela mãe que gosta de ver o seu bebê bem fofinho e lhe dá muito leite de mamadeira, até que a criança fique bem acima do peso? O que vai acontecer é o seguinte: o número de células adiposas que essa criança forma nesse primeiro ano de vida poderá ser em dobro ou mais do que o normal. E durante toda a sua vida, de adulto depois já, essas células adiposas, células que acumulam, que armazenam a gordura, vão gritar pela gordura que elas querem ter. E a pessoa vai passar a vida inteira lutando contra uma fome compulsória que está fora do comum, porque ela não precisa de tanta comida. Mas as células querem aquela gordura toda. Vocês veem que não é nenhum favor que você faz ao seu filhinho ou ao seu netinho quando você o deixa bem fofo no primeiro ano de vida. Existem outras causas, causas culturais. Pessoas acostumadas a um certo tipo de regime há muito tempo, às vezes há séculos, famílias inteiras, não é? Há certas culturas, por exemplo, árabes, italianas, etc., que têm certos hábitos alimentares que ficam muito arraigados na pessoa e fica muito difícil a pessoa superar aquilo. Mesmo depois que ela se conscientizou de que isto não é o melhor para ela, fica difícil ela superar. A comida é algo assim muito ligado com as emoções da pessoa e fica muito difícil para ela se desvencilhar disso. Além das causas psicológicas, traumas profundos às vezes que as pessoas carregam consigo e talvez não queiram a aproximação de outras pessoas lá no seu subconsciente e constroem um muro de gordura. Isso é algo que precisa até de terapia, de psicoterapia, para a pessoa querer realmente emagrecer. Senão ela não vai conseguir nunca. E além disso, a famosa ansiedade. A pessoa fica ansiosa, a pessoa fica frustrada, a pessoa se sente sozinha, está decepcionada com alguma coisa e lá vem a ansiedade.
e com isso a vontade de comer, né? Eu acho que este é um dos motivos. Diga, dona Eloá. São as pessoas gordas que têm mais problemas de ansiedade? Olha, as pessoas magras também têm problema de ansiedade. Eu creio que da mesma maneira que os gordos. Só existe uma diferença. Pessoas magras são aquelas que geneticamente têm a tendência de não comer nada quando estão ansiosos. E pessoas gordas são aquelas que geneticamente têm a tendência de comer muito quando estão ansiosos. Essa é a diferença, certo? Agora, a causa principal da obesidade nos é explicada por um nutrólogo da Alemanha chamado Dr. M.O. Brucker. Ele é o maior nutrólogo vivo hoje da Europa, com toda certeza. E ele nos diz assim, que não é a gordura que engorda e muitas vezes não é o açúcar que engorda, e sim o nosso metabolismo que degenerou. Você come alimentos refinados, desvitalizados, isto é, você come a qualidade errada de alimento. Talvez também a quantidade, mas principalmente a qualidade errada de alimento. E se você tiver um pouquinho de predisposição genética para isto, dentro de 2 a 3 décadas a mais tardar, o seu metabolismo degenera completamente. E ali, isso é uma causa e há várias consequências. Uma delas é a diabetes. A outra é a gota. Algumas pessoas ficam com artrite. Tudo isso são doenças que vêm deste fundo. E uma delas é a obesidade. Agora, concorda comigo que você não vai conseguir combater uma degeneração do seu metabolismo comendo uma quantidade menor de calorias? Por isso que a nossa amiga gordinha, da qual nós falamos no início, tem uma frustração atrás da outra. E cada vez que ela sobe a balança, ela quer desanimar. É por isso. Como é que nós podemos, então, resolver um problema desses? Existe alguma coisa que pode ser feita? Vocês estão querendo saber, com certeza, como é que a gente pode resolver essa situação. Existe uma solução. É um método muito usado lá na Europa pelos nutrólogos e também pelo Dr. M.O. Brucker, que é o jejum terapêutico. O senhor queria saber o que é o jejum terapêutico? Mas, dona, por favor, não fica difícil fazer essa dieta? Não fica tão difícil porque o senhor geralmente vai fazer uma dieta dessas numa clínica. Teoricamente, o senhor pode fazê-la em casa, desde que o senhor tenha a orientação de um médico experiente no jejum terapêutico e desde que o senhor consiga reunir condições para descansar um pouco e assim por diante. Então, teoricamente, é possível. Alguns tratamentos terão que acompanhar o jejum terapêutico, mas, teoricamente, podem ser reunidos em casa também. Mas, realmente, fica muito mais fácil você fazer um tratamento desses numa clínica, onde você tem o médico, as enfermeiras, toda a supervisão, tem os tratamentos, tem a dieta correta, certinha como ela deve ser, aqueles sucos que dão uma nutrição balanceada durante o tempo em que você está no jejum terapêutico. E, ao mesmo tempo, você tem o repouso, um ambiente agradável, os esclarecimentos necessários. Então, tudo isso vai colaborar e acaba ficando uma estada muito agradável. Até uma época de férias em que você se liberta do estresse, certo? Fica até melhor, né? O jejum terapêutico, ele consiste em você se abster de alimento sólido por alguns dias ou semanas, conforme o caso, e ingerir somente nutrição líquida. Então, são sucos de diversas qualidades que tem que compor o seu cardápio de tal maneira que não lhe falte nada. E numa clínica isso é possível. O que vai acontecer é que você só terá 400 a máximo 500 calorias por dia. E você não vai sentir nenhuma fome durante todo esse tempo. Você também não vai ficar fraco, muito pelo contrário. O seu vigor vai aumentar a cada dia, você se sentirá melhor, a sua aparência a cada dia melhora, os inchaços desaparecem, você tem muita disposição para caminhadas, para corridas, não é mesmo? E as pessoas às vezes até exageram um pouquinho de tanta disposição que dá,
sabe? Apesar do regime de suco. Tomam sauna, fazem ginástica, fazem caminhadas e tomam massagem e tudo é feito com a maior naturalidade, ninguém se sente fraco. E isso é uma coisa muito boa porque os tratamentos que a pessoa faz ajudam ainda a desintoxicação orgânica. E o resultado, claro, é você perder bem peso. Muito fácil você perder peso, digamos assim, entre 500 e 1.000 gramas por dia é normal. As senhoras, em geral, perdem um pouco menos, os homens têm mais facilidade de perder. Mas há essa perda boa, que é uma perda inicial que deixa você motivado para continuar em casa. Só que este não é o único resultado. E como é que a gente continua o tratamento em casa? Nós vamos chegar lá, daqui a pouquinho eu te conto. Deixa eu ver primeiro as maravilhas que você tem na clínica. Você não tem somente a perda de peso, você tem também uma desintoxicação orgânica, que é uma limpeza, uma purificação completa do seu organismo. Você tem um redimensionamento do seu estômago, com outras palavras, ele volta ao seu tamanho normal, o que certamente vai ajudar você a fazer a sua dieta depois. Você tem uma outra coisa muito preciosa, que é a volta dos seus desejos de comida natural e saudável e de poucas calorias. Quando antes você preferia tortas e cremes e carnes gordas, depois de um jejum terapêutico, você terá naturalmente o desejo de comer saladas e pão integral, sabe, cereais integrais, ricota, iogurte desnatado, é isso que você quer comer. Isso, claro, também vai ajudar você e bastante. Mas a última coisa que vai acontecer, e é o mais importante de tudo, eu disse no início, a solução do problema é a regeneração do nosso sistema metabólico. Todos os órgãos e todas as glândulas passam a funcionar de uma maneira mais vigorosa e mais natural, mais normal depois de um jejum terapêutico. E isso vai fazer com que, após o jejum terapêutico, mesmo se você comesse a mesma quantidade de calorias, você teria mais facilidade de perder peso do que antes. Isso é o contrário do que costuma acontecer com as outras dietas, não é? Sempre facilmente você engorda mais depois de uma dieta. Aqui não, certo? E agora eu vou responder a sua pergunta, querida. Ao você chegar em casa, você vai ter que fazer algumas mudanças, sem dúvida, né? Mas com a motivação que você tem pela perda de peso inicial e com o restabelecimento do seu metabolismo, essas mudanças ficam até fáceis. Não é tão complicado como você pensa. Na maioria das dietas de perda de peso, você não pode comer massas, não pode comer pão, nem falar em macarrão, esse tipo de coisas, tudo isso é proibido. Na nossa dieta não. Você pode comer arroz, desde que seja integral. Você pode comer pão, desde que seja integral. Até macarrão você pode comer, macarronada, lasanha, tudo isso, desde que seja integral e feito sem grandes quantidades de gordura, certo? E agora então eu quero dar algumas dicas para vocês verem que as mudanças não são difíceis e são muito racionais. E não tem nem tanto que ver com a quantidade, mas mais com a qualidade do seu alimento. A primeira coisa, procure deixar fora os alimentos refinados, industrializados, conservados e apele mais para alimentos naturais. Naturais, orgânicos, frescos, aquela alface tirada da horta, aquela cenoura fresquinha, saladas cruas, frutas cruas, certo? Cereais integrais, produtos derivados do leite desnatados, como o iogurte desnatado, a ricota fresquinha, talvez um queijo Minas bem fresquinho e magro. Esses são alimentos que você pode comer. Mas pode comer nozes, castanhas, frutas secas, tudo isso, certo? Aveia e os cereais integrais que eu disse. Segunda dica, coma sempre um alimento cru no início da refeição. Porque as enzimas vivas do alimento cru, por exemplo, de uma salada crua, vão ajudar você a digerir o resto do alimento. E boa digestão é o primeiro passo para energia em vez de gordura.
certo? Sempre pensando, isto que eu estou comendo vai ser bem digerido? Se for o caso, você vai ajudar o seu peso ideal. Segundo, que a salada crua é o alimento que contém menos calorias de todas. Você sabe que a alface, por exemplo, só tem mais ou menos 15 calorias em 100 gramas. E as outras hortaliças têm pouco mais do que isso. Você não imagina, mas uma grande salada crua, com alimentos crus, de folhas e raízes e frutos como tomate, pimentão, berinjela, essas coisas, regada, temperada com molho de iogurte desnatado, que você misturou com limão, um pouco de sal e cheiro verde, aquela salada grande e generosa vai ter não mais do que 100 calorias. A gente não acredita, mas é verdade. E com essas 100 calorias, amigo, você já encheu o seu estômago de um alimento cheio de elementos vitais, um alimento cheio de fibras que vai ajudar a sua digestão a funcionar melhor, para não reter resíduos que poderiam se acumular como gorduras, e com proteínas de fácil assimilação, porque as verduras contêm uma proteína bem preparada para nós, esta é a melhor proteína para nós. E agora, o espaço que sobra no seu estômago é pequeno, e você pode tranquilamente preenchê-lo com lasanha integral, logicamente, não é? Bem gostosa, cheirosa, retirada do forno naquele instante. E você vai comer tão pouco, porque o estômago já está quase repleto, que as calorias que você vai acrescentar seriam 100 ou 150. Quer dizer, você terá um almoço completo e totalmente satisfatório com 250 calorias. Isso é uma dica, certo? Se você não sabe disso, você come a salada no fim, e aí não vai dar nada disso. Ou se você come só a lasanha, você terá 1.000 ou 1.200 calorias numa refeição, certo? Os cereais devem ser integrais, porque os cereais integrais contêm substâncias que você não acha nos cereais refinados. E essas substâncias fariam falta no seu organismo. Seriam vitaminas, seriam sais minerais e outros que o seu corpo necessita e pelas quais ele clama se você não os leva ao seu organismo. Então você tem ali aquela fome compulsória de uma pessoa cujo corpo está constantemente reclamando comida e você lhe dá comida, mas você não consegue saciá-lo, porque o que ele quer não é comida, é alimento. Ele quer nutrientes e você lhe dá comida, porque o seu corpo não sabe dizer, olha, está faltando vitamina C, está faltando vitamina E, cadê o zinco meu hoje? E o ferro que não veio? Está faltando cálcio. Ele não sabe dizer isso. Então ele diz, eu quero mais. E você come mais. Pão branco, por exemplo. E você vai engordar e ficar subnutrido, porque você não está dando ao seu organismo aquilo que ele precisa, certo? Com os cereais integrais e as frutas e verduras, isso já não acontece. Resultado, você não terá mais aquela fome compulsória de comer entre as refeições. Você vai fazer 2 a 3 refeições ao dia e vai se sentir completamente satisfeito. Você nem lembra de comida. Aí fica muito mais fácil, não fica? Você nem lembra. São 3 refeições no máximo. Quem quer perder mesmo, faria bem em não jantar. Porque o alimento que você come à noite, ele engorda você em dobro. À noite o seu metabolismo está ligado no descanso. De manhã ele está pronto para o trabalho. Então, de manhã, aquele café da manhã generoso não tem nenhum problema. É o café da manhã, ou de jejum, seria o de um rei, né? Bem generoso. Na hora do almoço, comer como um príncipe. E à noite, como um pobre, um mendigo. Bem pouquinho. À noite, você deveria fazer a dieta do ou. Por exemplo, ou um suco, ou uma tacinha de iogurte, ou uma fruta, ou uma xícara de caldo. Não deve comer nada entende? Isso é à noite. Eu sei que não é fácil, que justamente à noite é que a gente às vezes relaxa e quer comer tudo aquilo. Mas se você se organiza para comer bem de manhã, você não terá essa necessidade. É que as pessoas jantam muito bem
e daí não conseguem fazer o de jejum de manhã. E com isso, todo o ritmo deles sai de linha, certo? Entre as refeições, você deve beber abundância de água. Eu estou dizendo água e não refrigerantes nem sucos naturais. Mesmo sucos naturais acrescentam calorias. Um suco de laranja, por exemplo, tem de 70 a 80 calorias. E se você comesse uma laranja, você teria talvez umas 20, não mais do que isso. Então, melhor você comer uma laranja no desjejum do que você tomar um suco de laranja às 10 horas, ainda adicional às refeições. Refrigerante, então, nem se fale, né? E nunca beba nenhum líquido, nem frio, nem quente, nem natural, nem não natural durante as refeições. O líquido bebido às refeições sempre vai atrapalhar a sua digestão, porque dilui o suco gástrico, muda a temperatura do estômago e com isso a digestão fica reduzida, ela fica prejudicada. E má digestão é sinônimo de começo de acumulação de gorduras, certo? O que mais? Eu creio que é mais ou menos isso, um alimento natural, bem mastigado. Pense o seguinte, quando você mastiga pouco, o alimento fica na sua boca por pouco tempo. Você engole logo e lá se foi. Você não sente mais o gosto do alimento que você engoliu. Mas se você o mantém por muito tempo na boca, você sente o gosto daquela garfada por muito tempo. Então você vai se satisfazer com muito menos alimento do que se você engolir depressa. Além disso, o seu alimento vai ser melhor digerido se você o mastigar melhor. Então pense em no mínimo 30 mastigações de cada garfada que você põe na boca. Tá? Uma coisa importante também é você planejar as suas refeições como um evento importante e prazeroso. Não coma de pé, de qualquer jeito, correndo, discutindo, ou então assistindo televisão, lendo jornal, fazendo contas, telefonando, porque sabe o que vai acontecer? Você faz a sua refeição e assiste a novela. Quando a sua refeição terminou, a novela continua e quando o capítulo terminou, você vai se lembrar da novela e não do fato de você ter comido. Você esquece do prazer que você teve ao comer, mas como você quer ter esse prazer, você vai querer tê-lo logo em seguida novamente. Daqui a meia hora você já está comendo de novo. Portanto, desligue tudo e concentre-se completamente no prazer de comer. Aí você terá a lembrança deste prazer por muitas horas e não terá necessidade de comer toda hora as refeições intermediárias. Faça um prato para você. Você sabe quanto você deve comer. Um grande prato de salada e depois uma pequena quantidade do alimento cozido ou assado que é mais calórico. Faça o prato, coma devagar, mastigando, com prazer, concentradamente e depois levante da mesa e saia. Escove os dentes, é a melhor coisa que você pode fazer. Aí acabou a sua refeição e pronto. Porque se você ficar sentado à mesa, vendo os pratos na sua frente, você vai repetir mais um pouco disso, mais um pouco, e você sabe, o segundo prato é o prato da gula. Este é o que engorda. O primeiro você é cuidadoso, no segundo você perde os parâmetros e come demais. Algumas pessoas gostam de pôr uma foto de si mesmo ou de si mesma com um vestido de noiva, quando era assim completamente esbelta e linda. E ficam olhando para aquela figura enquanto estão mastigando e se motivam para não comerem demais, né? Outros já põem a foto de uma pessoa horrorosamente gorda e dizem, não quero ficar assim. Mas isso é bom você ter isso. Algumas pessoas precisam de um espelho diante da sua mesa para se verem mastigando, porque a lembrança entra pelos olhos e permanece por mais tempo. Realmente eu mastiquei bastante, eu comi, eu me vi comendo, eu comi sim, não preciso comer de novo. São pequenas coisas que você pode acrescentar para ajudá-lo, né? Então, essa dieta que você vai fazer em casa, você vê que ela é completa, ela não vai deixar você sacrificado. A senhora ia dizer se
se a gente consegue fazer isso em casa depois? Como é que consegue sair, né? A gente consegue. A gente consegue perfeitamente, porque a gente se habitua rapidamente a esse novo ritmo e tudo é uma questão de hábito. Quando você se habituou, você não sente mais falta do alimento que você comia antes. Você terá o maior prazer neste novo alimento que você começou agora. E quando você começa a perceber a descida gradativa, mas decisiva do seu peso, e todo mês 2, 3 quilos a menos, parece pouco, mas no fim de um ano, seriam no mínimo 24 quilos. E aqui ninguém precisa perder 24 quilos, não é mesmo? É só ter um pouco de paciência. É uma questão de meses ou anos. Mas como você se habitua, o tempo não lhe parece longo. É uma dieta gostosa, é agradável. E você vê a diferença também no seu porte, nos seus olhos, nos seus cabelos, nas suas unhas, em tudo. Você percebe como a saúde está voltando para a sua vida. Então, você se sente bem e você não quer mais mudar essa dieta. É perfeitamente possível você continuar assim. O que você disse, Alessandra? E quando bate aquele desespero por doce na hora da ansiedade? Esse desespero por doce, na hora da ansiedade. Eu quero, a bem da verdade, explicar que isso é um instinto que nós temos, porque a glicose concentrada, ela produz serotonina no nosso cérebro. E quando você está ansioso, você precisa de serotonina porque ela dá serenidade, certo? Aí, o seu corpo instintivamente vai atrás de alguma coisa doce ou de uma massa qualquer que logo se transforme em glicídios. E aí você faz o seguinte, você pega uma caixa de bombons e come um atrás do outro. Por quê? Porque você come um bombom e a serenidade ainda não veio. Porque o açúcar daquele bombom vai ser transformado em glicose concentrada no seu cérebro dentro de uns 20 ou 30 minutos. Então, você fica durante 20 ou 30 minutos comendo um bombom atrás do outro até chegar àquela sensação de serenidade. Este é o erro. Se você entendesse que o que vai gerar a sensação de serenidade é a glicose do primeiro bombom, você poderia comer um e aguardar uns 20 ou 30 minutos até que a serotonina passe a brotar. E aí você fica sereno comendo apenas um bombom, certo? E de preferência que não seja um bombom. Aqueles que passaram por um tratamento naturista sabem que o chocolate realmente não é o melhor e poderiam assim planejar a sua vida tendo em casa um biscoito, digamos um biscoito de aveia com trigo integral, açúcar mascavo, alguma coisa assim, que é muito gostoso também, é crocante e delicioso, mas que, claro que tem calorias, mas muito menos do que um bombom de chocolate ou outras coisas que a gente costuma ter em casa. E aí você come um biscoito assim. E agora, até vencer a ansiedade. Vamos pensar agora. Você quer prazer. Existe alguma coisa, além de comida, que produza prazer na sua vida? Pense. Acho que sim. Nós não somos crianças. Crianças pequenas põem tudo na boca. O único prazer que eles conhecem é chupar o dedo, ou mamar, ou comer um doce. E nós somos adultos. Parece que ficou alguma coisa do tempo de infância, porque quando a gente caía e esfolava o joelho, a mamãe dizia, coitadinho do filhinho, vem cá, eu te dou uma bala, né? Ou quando a titia tinha prometido que ele viria buscá-lo para o jardim zoológico e não aparece, aí a mãe dizia assim, a titia não veio, que pena, mas não chore, mamãe vai fazer um bolo para você. Então, todas as tristezas e frustrações eram compensadas com comida. E parece que as pessoas ficaram com esse hábito. Então, até hoje, tem a vontade de comer doce. Mas se nós fizéssemos uma lista daqueles pequenos prazeres da vida que nós gostamos, por exemplo, ligar para um amigo chegado, ou para uma amiguinha, ler uma revista que nós gostamos muito, ouvir um tipo de música que nós apreciamos. Um gosta de música clássica e o outro gosta de rock. Tudo bem, não estamos discutindo esse mérito agora. O importante é que você goste, que aquela música, naquele momento, dê prazer a você. Dar uma volta na quadra, tomar um suco de limão, por exemplo, ir para o shopping, olhar as vitrines,
Tem que ser uma coisa fácil, uma coisa simples. Não pode ser viagem para a Europa, porque isso todo mundo gosta, mas é um pouco mais difícil, né? Naquele momento tem que ser algo que esteja à sua mão, que seja fácil de pôr em prática. Então aí, você faça uma lista agora você tem tempo para isso. Faça uma lista bonita, comprida, essas coisas, plastifique bonitinho e depois pensa onde você vai pôr. Talvez na porta da geladeira, na porta da cozinha, da despensa, no espelho do seu banheiro, no seu refeitório, não sei. Pense onde você quer pôr, na sala, em frente da sua poltrona predileta, mas quando a ansiedade bater, coma um biscoito de aveia ou uma fruta seca, certo? Ou tome uma colher de mel, que aliás é a melhor coisa que pode acontecer, porque a glicose do mel, se você a conservar na boca, vai ser absorvida imediatamente pela mucosa e dentro de poucos minutos a glicose estará chegando ao cérebro. Enquanto a glicose não chega e a serotonina não é produzida, faça algumas dessas coisas que estão ali na lista ou uma delas, certo? Seria uma solução para o problema da ansiedade, tanto nos magros como nos gordos, né? Aliás, os fatores psicológicos, eles são muito relevantes no problema da obesidade. Se você quer chegar ao peso ideal, você realmente vai ter que pensar um pouco nessa parte. Uma das coisas principais é você decidir que você quer perder peso. Não sei se você conhece aquela pessoa que diz assim, olha, puxa, estou um pouco gordo, nossa, não pode continuar, tem que perder alguns quilos. Eu acho que eu vou para a clínica e lá eu perco uns 5 ou 6, aí eu tenho uma reserva de 1 quilo, dá para engordar um pouco novamente, se passar disso, eu volto lá, sabe? Muitas pessoas são assim. E isso não é uma coisa boa para o nosso organismo, porque é o tal do efeito sanfona. Você engorda, emagrece, e o seu coração, e o seu sistema circulatório tem que se adaptar a essa diferença de peso. Isso é muito ruim, isso é prejudicial e até perigoso. O certo seria você decidir que quer chegar ao seu peso ideal e seguir em frente até chegar lá. Imagine-se esbelto constantemente. Imagine-se com aquele manequim que você quer. 42, é isso? Menos. 40. Então, imagine-se com o manequim 40, tá? E com o tempo você vai conseguir transformar isso em realidade. Porque o seu sistema nervoso central, fecundado pela sua imaginação, vai começar a ter preferências que antes ele não tinha. Preferências, por exemplo, por saladas cruas, por alface, por frutas com poucas calorias, por alimentos integrais, por exercício vigoroso. De repente você vai gostar daquelas coisas que ajudarão você a perder o peso que está em excesso. Ele vai fazer isso se você decidir verdadeiramente. A sua vontade tem que estar ao lado do seu peso ideal. É ter vontade mesmo. E com isso, a força de vontade virá com o tempo. É uma questão de treinamento. Segundo, não tenha medo da fome. A fome é um estado precioso em que o seu estômago está vazio e, portanto, descansando. E durante o qual o estômago é preparado para fazer uma boa digestão da próxima refeição. Então, não tenha medo. Você deveria ter 1 hora de fome antes de cada nova refeição. E curtir essa sensação de fome, porque é a hora em que o seu estômago descansa e se prepara para a digestão da próxima. Por isso você terá que deixar um espaço de 5 horas mais ou menos entre uma refeição e a próxima. Já porque nos intervalos você tem que tomar bastante água. Tá? Isso vai dar somente 3 refeições por dia, sendo que a terceira, pequenina, como nós dissemos. O que mais nós podemos pensar na parte psicológica? Não vá atrás das caçoadas das pessoas que dizem, aí gordo, não sei o quê, você está horroroso. Não se importe com isso. Essas pessoas estão mal avisadas. Só você é que sabe a luta que você está tendo. E, portanto, não perca a esperança e não perca a coragem de ir em frente. E se você for derrotado em uma batalha ou em outra batalha, não se importe com isso. Continue na luta. Nenhuma guerra é perdida por causa de uma batalha. Continue lutando. Você vai chegar lá com certeza. Ponha na sua cabeça que o seu metabolismo foi regenerado e que, portanto, você é capaz
de alcançar o peso ideal. Você é, assim como muitas pessoas foram. E aqui é um lugar em que a gente sabe disso realmente. Quantas pessoas passaram por aqui e chegaram ao seu peso ideal? E foram pessoas, às vezes, muito gordas. É possível. E agora eu quero passar rapidamente um cardápio prático, diário, de como você poderia organizar as suas refeições. No desjejum, antes de tomá-lo, 1 hora antes, mais ou menos, ou meia hora antes, você toma um copo d'água grande para ajudar a sua digestão. Depois, quando chega a hora do desjejum, você pode comer mais ou menos 200 gramas de frutas cruas, claro, nunca de lata, né? Nunca industrializadas, frutas cruas, dando preferência àquelas que têm menos calorias. Então, não coma abacate, por favor, esqueça do abacate. Uva você pode comer, mas menos, de preferência. A banana também, mas menos. E manga também, quer dizer, você sabe, aquelas frutas muito calóricas, você diminua. Pode comer de todas, mas diminua. Pode comer o mingau bircher, que a receita eu acho que alguns já sabem, outros podem aprender facilmente, que é feito de aveia, maçã ralada, um pouco de suco de limão, iogurte, castanhas raladas. Nossa, até castanhas raladas pode, não há problema. O desjejum é de um rei, bem generoso. Mais uma fatia de pão integral com ricota ou mel, tudo isso. E ou uma xicrinha de leite de soja, ou leite de castanha, ou um pequeno copo de suco de laranja, mas pequeno, um meio copo pequeno, ou um pouco de iogurte. Então, você até diz é demais, eu nem vou conseguir comer tudo isso. Satisfação completa. Até o almoço, somente água. Na hora do almoço, uma grande salada crua, como aquela que eu disse. Mas capriche mesmo. Use bastante agrião. O agrião e a rúcula também. Eles contêm iodo e vão ativar a sua tireoide de uma maneira natural para o metabolismo ser melhor, né? E pode ver tomate, broto de feijão, cenoura e beterraba ralados, rabanete ou nabo ralados, a erva doce, o salsão, sabe aquele talo de salsão. Enfim, há tantas verduras, tantas hortaliças que podem ser comidas cruas, que você pode variar todos os dias, não precisa ficar somente na alface e tomate, porque aí ficaria monótono, né? E depois você pode comer, quer arroz e feijão? Tudo bem. 2 colheres de arroz integral, uma concha pequena de feijão e ainda dá para comer uma abobrinha recheada de ricota que veio do forno cheirosinha. Tudo isso, desde que seja uma abobrinha pequena e a ricota seja fresca e desnatada, não é? Ou você pode comer um purezinho de batata, por que não? Uma concha de purê de batata você pode comer, junto com uma couve-flor, digamos, e um assado de ricota com um pouco de castanhas picadas. É gostoso, não é? Você pode também comer uma lentilha, um pequeno assado de mandioca, você pode usar uma lasanha, um prato de macarrão com molho caseiro, molho de tomate caseiro, feito em casa, com glúten, por exemplo, carne vegetal, carne de soja, né? Uma salada de soja. Existem muitos cardápios, muitos livros de receita que você pode usar para descobrir essas receitas. Nós temos um livrinho aqui, mas existem muitos. Vocês podem variar tanto, muito mais do que você está acostumado e terá uma satisfação completa com o seu almoço. Você não quer nem pensar em comida até a noite. Aí, 6, 7 horas da noite, você sente aquela vontadezinha de ingerir alguma coisa. E aí, então, é aquilo que eu já disse. Só um suco ou uma fruta ou um iogurte, né? E à noite mais nada. Pode tomar um chá, pode tomar água, mas não coma mais nada antes de deitar, certo? E para aqueles que têm muita pressa de emagrecer, eu tenho agora um cardápio para uma semana. Esse é heróico, mas é heróico de uma maneira agradável. Querem ver? Ele tira a rotina. Ele não deixa você ficar entediado com aquele regime sempre mais ou menos igual, que às vezes as pessoas são obrigadas a fazer porque só podem comer determinados alimentos. E aqui então você tem uma variedade grande. Segunda-feira, dieta líquida. É altamente recomendável, não só para quem quer perder peso, para desintoxicar também, mas especialmente para quem quer perder peso. Só dieta líquida, somente sucos. De 3 em 3 horas, um copo de suco. Se você em casa tiver condições de fazer
uma variedade como a gente faz aqui na clínica, vocês estão acostumados, tudo bem. Se não, tome só suco de laranja, ou só suco de limão, ou só suco de cenoura, o que for fácil para você. Por um dia não há problema. Na terça-feira, coma este alimento que eu expliquei agora há pouco, de jejum, almoço e janta, que seria a dieta do retiro, nós chamamos, né? Uma dieta natural que o retiro orienta. Na quarta-feira, você se torna heróico novamente. Na segunda você foi um herói. Todos comem e você não come. E quando lhe oferecem comida, você diz, não preciso de comida. Muito obrigado, eu tomo apenas líquido hoje. Né? Aí na terça, a comida é um banquete, claro. Na quarta, você se torna heróico de novo, já dá. O pique já dá para ser heróico novamente. Aí você come somente frutas. Se você puder, o melhor é comer somente uma qualidade de fruta. Por exemplo, comer somente banana. Parece que banana vai engordar e muito, né? Quando é monodieta, emagrece. Porque o seu estômago se prepara de tal maneira para digerir esta única qualidade de alimento que você vai ingerir, que ele digere facilmente. E isto dá um tipo de desintoxicação que acaba queimando gorduras a mais. Ou então você come só pêssego, ou só maçã, ou só pera, ou só uva. Só o abacate que você tem que esquecer, mas as outras frutas todas você pode usar em monodieta, certo? Melancia é ótimo, que tem poucas calorias e é muito diurético. Então quem está com inchaço, retenção de líquido, ao comer só melancia o dia inteiro, a pressão arterial vai abaixar, a água retida vai sair em quantidades e com certeza você vai perder 1 quilo ou mais naquele dia. Aí o heroísmo acabou. E no dia seguinte você come, então, a dieta do retiro. Ela vai lhe parecer um banquete. Depois de uma monodieta de frutas, vai ser um banquete. E você acaba não entediando. Na sexta-feira, você já é heróico novamente, mas nem tanto. Então você resolve fazer uma dieta só de alimentos crus. De manhã você come frutas e aquele mingau bircher com aveia crua. Na hora do almoço, uma grande salada, exageradamente grande, mas só isto. E à noite você pode comer frutas e um iogurte. No caso, você pode até acrescentar. São poucas calorias e você vai perder peso e desintoxicar mais. No sábado, aquele banquete da dieta do retiro, certo? Porque olha a variedade que você vai poder comer em comparação com o dia anterior. E no domingo, você libera. Aí você sai com a família, você quer comer alguma coisinha, daquelas que vocês perguntaram ontem, né? Ou se não pode comer de vez em quando um filezinho de peixe, alguma coisa. Nesse dia você libera, e para não ficar com aquela ansiedade de eu nunca posso comer aquilo que eu gosto. E aí você não se tornar antissocial também, então vá e liberte seus anseios e aí na segunda-feira você volta para o regime de sucos e pronto. Com essa dieta você perde muito bem. É fácil você perder 3 ou 4 quilos por mês, se você seguir dessa maneira, tá? O exercício físico vai completar o seu tratamento. E esta é uma coisa que você vai ter que fazer em casa, sempre. Você nunca pode descuidar do exercício físico, porque, claro, apesar de toda a dieta correta, você tem que gastar calorias também, né? Você não vai ficar 7 ou 8 horas fazendo exercício como aquela senhora gordinha do começo da nossa história, mas você vai ter que fazer pelo menos 1 hora seguida de exercício físico vigoroso e talvez mais 1 ou 2 vezes por dia alguma outra atividade física. Por que pelo menos 1 hora seguida? Porque até 45 minutos de exercício você só queima o glicogênio dos músculos e do fígado. Primeiro dos músculos e depois o glicogênio que está armazenado no seu fígado. E aí você não ataca as gorduras. Depois dos 45 minutos, esse glicogênio em geral termina. E aí então você vai ter realmente o resultado de queimar gorduras acumuladas, não é mesmo? Então planeje pelo menos 1 hora de exercício físico vigoroso continuado. A melhor hora para fazer esse exercício, se for possível, é logo de manhã em jejum. Aí é vencer a preguiça e enfrentar.
Porque de manhã você ainda não tem glicogênio nos seus músculos, nem um pouco. Você dormiu a noite inteira, não tem nada ali, e você só tomou água. Agora, o seu corpo precisa de energia para fazer a caminhada, por exemplo, ou outro exercício que você escolher. Então, você vai ter que arrumar essa energia em algum lugar, e ele vai transformar gorduras acumuladas em energia. E é isso que você quer, não é? Com isso, você gasta aquelas gorduras acumuladas. E o melhor de tudo, se você faz isso logo de manhã, o seu organismo se condiciona a fazer isso durante todo aquele dia. Então, cada vez que você faz um exercício, ele vai usar primeiro as gorduras acumuladas. É importante também você escolher o tipo de exercício que você gosta, para não acontecer aquela teimosia de eu tenho que fazer, não gosto de fazer, e você acaba produzindo estresse. Isso é ruim porque aumenta a cortisona. Você não quer se estressar com o seu exercício, você quer se sentir bem com ele. Então, se você tiver dúvidas, converse com seu médico, converse com seu professor de educação física e procure aquilo que você realmente gosta de fazer. Há quem goste mais da água e há quem goste mais da terra. Há quem gosta de ficar numa bicicleta ergométrica e há quem gosta de nadar 50 vezes essa piscina para lá e para cá. E outros gostam de uma ginástica aeróbica. Eu, por exemplo, adoro ginástica aeróbica. Gosto mesmo, sabe? Com ritmo acelerado. Então, há pessoas que gostam muito disso. Faz bem. A circulação entra num ritmo fantástico, sabe? Ginástica aeróbica é muito boa. Inclusive para pessoas que têm pressão alta. Pasmem. Certo? Agora, claro, uma pessoa que está bem obesa, ela não vai poder começar logo com ginástica aeróbica, porque ela vai sentir muita falta de ar, e não é nem bom para os seus tornozelos e joelhos, ela tem que tomar um pouco de cuidado. E a pessoa muito obesa também nunca deveria correr, só fazer caminhada vigorosamente. Aliás, todos que passamos dos 30 ou 40 anos não deveríamos mais correr, a não ser que estejamos treinados para isso desde a adolescência, aí sim, mas senão não deveríamos fazer isto. E existe mais uma coisa interessante, porque algumas pessoas me perguntam, mas aí, quando você faz muito exercício, você não fica com uma fome de leão e depois quer comer mais? Não acontece isso, pelo contrário. No exercício vigoroso, você produz endorfina, e a endorfina é especial para adequar a sua vontade de comer à sua necessidade real de alimento. Você passa a não exigir, a não querer mais alimento do que você precisa, por causa da endorfina que você criou ao fazer o exercício vigoroso. Certo? Outra coisa que o exercício faz, ele faz você respirar profundamente. E ao respirar profundamente, você queima mais gorduras. Queimar gorduras é um processo de combustão. E a combustão necessita de oxigênio, certo? Então, quanto mais oxigênio entra no seu organismo, melhor será a combustão das gorduras acumuladas. Bem, acho que é mais ou menos isso. Parece difícil, mas não é. É uma questão de hábito, é uma questão de decisão. Se você crer firmemente que você pode chegar lá, que você está em condições, que você tem força de vontade, que a sua meta é esta e que você vai chegar ali, você pode consegui-lo. Tente. Vale a pena você fazer uma tentativa. Você vai conseguir. E você vai se sentir vitorioso a cada quilo que você perde. E cada vez que você sobe a balança, ou cada vez que uma nova roupa cabe no seu corpo, e cada vez que você se sente cheio de pujança, de vitalidade, de bem-estar, cada vez que as pessoas elogiam a sua nova forma, você vai dizer, eu sou um vitorioso, eu decidi, eu fui em frente e eu consegui. Tente que vale a pena, você vai conseguir.